Bom dia a todos, a paz de Cristo esteja com vocês. Diego dos Anjos falando aqui de João Pessoa, na Paraíba. Chove bastante nesta manhã de sábado aqui em João Pessoa. E eu queria trazer para nós hoje uma reflexão, na verdade, tanto falando do contexto dos capítulos que temos lido nesses últimos dias, como também sobre um personagem que tem falado bastante, tem se exposto bastante. A leitura de hoje é Atos capítulo 6 e 7, mas o apurado que eu queria fazer vem lá do capítulo 3, 4. Nosso irmão Adriano trouxe com bastante ênfase o que Pedro tinha feito junto com os outros apóstolos na vida daquele aleijado. E aquele milagre, na verdade, gerou um rebuliço grande em toda a cidade. Os sacerdotes, o sinédrio, foram até os apóstolos e mandaram que eles parassem de falar, parassem de propagar o nome de Jesus e ensinar sobre a ressurreição. Os apóstolos foram presos, foram questionados e no capítulo 4, Pedro, com bastante coragem, pega e faz um discurso, dizendo que, olha, foi por meio de Jesus que fizemos este milagre. Aquele que vocês crucificaram, a pedra angular. Foi Ele que nos deu esse poder para operar milagres. E aí eles são mais uma vez advertidos para que não falassem no nome de Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 19, vai dizer assim: Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Logo em seguida, após essa fala, eles foram mais uma vez ameaçados. E aí saíram dali, se reuniram com os outros irmãos. E aí no versículo 29, eles estão fazendo uma oração e diz: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Então eles pedem a Jesus Cristo para que eles tenham mais coragem para anunciar diante de toda aquela ameaça, toda aquela situação que eles estavam vivendo. Então eles continuam ensinando, foram presos, mais uma vez recebem ordens expressas para não falar sobre Jesus. No capítulo 5, como resposta a essas ordens expressas, capítulo 5, versículo 29, Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Basicamente, Pedro está dizendo: olha, eu vou continuar falando sobre Jesus, eu vou continuar ensinando sobre Jesus, não importa a ameaça que vocês venham a fazer, o que venha a acontecer na minha vida. Espera aí, estou falando de Pedro, eu não sei se vocês estão lembrados sobre quem é Pedro e sobre como muitas vezes a gente se recorda de Pedro. Nos livros anteriores, no mês passado, quando a gente estava lendo, em Mateus capítulo 26, também em Marcos capítulo 14, em Lucas capítulo 22, em João capítulo 18, vou falar algumas falas de Pedro. Não sei do que você está falando, quando ele foi questionado se também estava com Jesus. Depois ele falou: eu não conheço esse homem, negando Jesus mais uma vez. E quando alguém mais uma vez disse que ele era um deles, ele disse: eu não conheço esse homem. Começou a lançar maldições. Eu fico imaginando que ele disse: que eu morra se eu conheço esse Jesus. É esse mesmo Pedro que estava falando com tanta coragem, com tanta intrepidez. Não só ele, a gente tem a tendência de lembrar
somente de Pedro, mas ainda em Mateus capítulo 26, alguns versículos anteriores, quando Jesus é preso lá no Getsêmani, no versículo 56, no finalzinho diz assim: então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. E o questionamento que eu tenho para você hoje, eu até vou ficar alguns segundos em silêncio quando eu fizer essa pergunta. Se você quiser, você pode até pausar este vídeo para poder pensar um pouco, poder até responder no grupo, interagir conosco. O que é que mudou? O que é que mudou na vida destes homens que poucos dias atrás estão dizendo: não, eu não conheço Jesus Cristo, não, nunca estive com esse homem, não, que eu morra se eu o conhecer. Esses discípulos que abandonaram, que fugiram, que deixaram Jesus sozinhos, e agora, na nossa leitura em Atos, estão falando com tanta intrepidez, com tanta coragem, dizendo: eu vou obedecer a Deus e não aos homens. Julguem os senhores mesmos. É justo obedecer aos homens primeiro? Não, vamos obedecer a Deus. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E aí, mesmo diante das ameaças, Deus nos dá coragem de falar sobre o Senhor, nos dá coragem de ensinar sobre as tuas maravilhas. Que mudança foi essa? O que é que mudou? O que é que aconteceu para que antes tivéssemos discípulos tão medrosos, fugindo, negando, e agora discípulos corajosos, afirmando, proclamando com intrepidez? Pensa um pouquinho, o que é que pode ter acontecido? Responde no grupo, dá pausa nesse vídeo, responde no grupo, o que é que você acha que aconteceu na vida destes discípulos? Eu vou ler alguns versículos para vocês. Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades, líderes do povo. Atos 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos, capítulo 5, versículo 32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Esta é a mudança na vida que aconteceu daqueles que querem ou quiseram obedecer a Jesus Cristo. Com a subida de Jesus Cristo aos céus e a vinda do Consolador, o Espírito Santo de Deus modificou, transformou a vida daqueles homens. E aí, a partir do dia de Pentecostes, parece que são outros homens. Se a gente conseguiu comparar aqui o Pedro de agora, em Atos, com o Pedro de capítulos atrás, lá em Mateus, que diferença grande, que mudança brusca. O Espírito Santo de Deus modifica, transforma a vida dos homens. E assim, da mesma forma que aconteceu com Pedro, da mesma forma que aconteceu com os outros irmãos, da mesma forma que aconteceu na leitura de hoje com Estevão, com tanta coragem, discutindo sobre Jesus Cristo, proclamando Jesus Cristo, até foi apedrejado por causa de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus nos dá esta coragem quando deixamos Ele nos preencher. E aí, para finalizar, no capítulo 5, versículo 41 e 42, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar
e proclamar que Jesus é o Cristo. Que nesta semana, que nesses próximos dias a gente possa estar buscando deixar o Espírito de Deus nos preencher e assim, cheios do Espírito Santo, a gente possa proclamar, anunciar, deixar nossos hábitos passados e ser transformados por Ele. Deus abençoe a cada um de vocês.